Livro de Êxodo, capítulo de número 35 e versículo 30 a seguir diz assim: Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro e prata e bronze, e para lapidação de pedras de engaste. Aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 35, a Bíblia narra o mover do Espírito Santo de Deus sobre a vida de dois personagens, Bezalel e Aholiabe. A Bíblia diz que quando, por orientação de Deus, precisava fazer a ornamentação do tabernáculo, Deus deu para Moisés as recomendações, todas as recomendações. Deus chama Moisés, fala sobre o tabernáculo, fala sobre a cobertura, as tábuas, o véu, o reposteiro, as colunas, o propiciatório, a mesa e todos os demais mobiliários que deveriam estar dentro do tabernáculo. E agora Deus precisava de uma pessoa para trabalhar na elaboração, para confeccionar todas aquelas peças. E a Bíblia diz que exigia uma habilidade, exigia um conhecimento e exigia uma inteligência fora do comum, sobrenatural. E agora Deus vai procurar entre todos da tribo de Judá, e não só na tribo de Judá, mas nas 12 tribos de Israel. E Deus descobre uma família, a família de Uri, e também que era filho de Ur, da tribo de Judá. E Deus se depara então com um homem que se chamava Bezalel. E quando Deus encontra Bezalel, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida de Bezalel, neste versículo que nós lemos aqui, versículo de número 31, versículo de número 31, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento. Bom, eu quero dizer para você nesta noite que bondosamente está acompanhando esta live, este culto da vitória online, qual o Espírito está sobre a sua vida. A Bíblia diz que sobre a vida de Bezalel estava o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos num mundo em que muitas pessoas estão sendo direcionadas por vários espíritos. Uns são movidos pelo espírito da corrupção. Outros são movidos pelo espírito da mentira. Outros são movidos pelo espírito do engano. Outros são movidos pelo espírito do medo. E a minha pergunta é: qual espírito está sobre a sua vida? A Bíblia diz que sobre a vida de Bezalel estava o Espírito Santo de Deus. E você que conhece a Bíblia Sagrada, você sabe muito bem que quando o Espírito Santo de Deus capacitou e encheu a vida de Bezalel, a Bíblia diz que ele recebeu habilidade,
inteligência e conhecimento para fazer todos aqueles materiais que eram necessários no tabernáculo. E ele foi muito mais além disso. A Bíblia diz que além dele receber essa habilidade, inteligência e conhecimento para elaborar, para fazer, a Bíblia diz também aqui no versículo de número 34, também lhe dispôs o coração para ensinar. Ei, glória a Deus! Todas as pessoas que são movidas pelo Espírito Santo de Deus, ao perceber que elas estão contribuindo para o bem da obra de Deus, um dos propósitos que Deus coloca no coração de todas aquelas pessoas que são movidas pelo seu Espírito Santo é fazer discípulo. É isso que Bezalel começa a fazer no versículo de número 34. O que me chama a atenção é que no versículo 30 do capítulo 35, Deus o chama. E no versículo 34, 4 versículos apenas depois, ele começa a sentir tão bem e tão entusiasmado, tão motivado pela chamada de Deus para a sua vida, que ele começa agora a influenciar outras pessoas. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, você que está acompanhando conosco nesta noite esta palavra, saiba de uma coisa: da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus impulsionou Bezalel para estar ensinando para outras pessoas o que deveria ser feito sob a orientação de Deus, pela mesma forma, todas as pessoas que são movidas por outros espíritos, e inclusive pelo espírito maligno, também começa a ensinar outras pessoas o que eles estão fazendo. Vem sobre mim e vem sobre você, vem sobre todos nós nesta noite uma grande responsabilidade. O que é que eu e você e todos nós estamos ensinando aos outros? O que é que eu e você estamos influenciando na vida dos outros? Por isso que o tema da palestra desta noite é: qual espírito está sobre a sua vida? No que me chama a atenção, que quando nós abrimos a Bíblia, por exemplo, um grande exemplo que eu considero para a minha vida e para a sua vida, o próprio Jesus Cristo, a Bíblia, quando vai falar em relação como foi o mover do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus, algo me chama a atenção todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia, porque houve um relacionamento muito próximo entre Jesus e o Espírito Santo de Deus. E assim deve ser comigo e deve ser com você também, tá bom? Por exemplo, quando nós abrimos a Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 18 a seguir, a Bíblia diz assim, versículo 16 a seguir: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, Jesus achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, depois que sai do monte da tentação, ele vai para a igreja. A sinagoga era a igreja na época de Jesus. E até hoje, os judeus têm, é muito comum você chegar em Jerusalém e ver a quantidade inúmeras sinagogas que existem ali em Jerusalém, que é a igreja do judeu. E o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que Jesus, quando chega na igreja, a Bíblia diz, antes de falar sobre o que ele fez,
ela traz uma expressão, um detalhe. Eu costumo dizer que nós precisamos prestar atenção nos detalhes que a Bíblia traz para nós. E tem um grande detalhe aqui no versículo de número 16 que eu li, que a Bíblia diz: ele entrou na sinagoga, vírgula, conforme era o seu costume. Então, um dos grandes costumes, eu quero abrir um parênteses aqui para comentar com você que nos acompanha nesta palestra, nesta noite. Um excelente costume que Jesus tinha era de ir à igreja, né? Jesus tinha o bom costume de ir à igreja. E quando ele vai à igreja, ele recebe um livro, um rolo. E quando ele pega o rolo, a Bíblia diz que ele achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus fez uma referência ao livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, a partir do versículo de número 1. Então, a outra grande lição que eu tenho aqui é que Jesus não só tinha o costume de ir à igreja, mas Jesus sabia manusear a Bíblia. Ele achou Isaías capítulo 61, a partir do versículo número 1, e começou a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Muito bem. Sobre a vida de Bezalel, Êxodo 35 diz que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Bezalel. Sobre a vida de Jesus, Lucas capítulo de número 4 diz que o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Jesus. E a minha pergunta para você é: qual Espírito está sobre você? Em todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo de Deus estava presente. Sabia disso? A Bíblia diz, lá em Mateus, capítulo de número 1, versículo 18 ao versículo 20, antes mesmo de Jesus nascer, o Espírito Santo já estava trabalhando. Quando o anjo aparece a Maria e diz: Maria, você vai ter um filho. Ela diz: é impossível, eu não conheço o varão, não tem jeito, eu sou uma virgem. E aí Maria disse: descerá sobre você o poder do Altíssimo, e o Espírito Santo gerará no seu ventre esse menino. Então, antes do nascimento de Jesus, o Espírito Santo já estava presente na vida de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus nasce, e quando José e Maria levam Jesus ao templo para ser apresentado, lá em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 25 a 27, a Bíblia diz que Simeão, quando pega o menino Jesus, a Bíblia diz e faz questão de dizer: o Espírito Santo de Deus revelou para Simeão que aquele menino que estava em suas mãos era o Salvador do mundo. Então o Espírito Santo estava presente na gestação de Jesus. O Espírito Santo estava presente na apresentação de Jesus. E a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 16, que quando Jesus chega até o Rio Jordão para ser batizado, e quando ele vai ser batizado por João Batista, após o seu batismo, a Bíblia diz que o céu se abre e o Espírito Santo de Deus vem como forma de uma pomba e pousa sobre Jesus. Então o Espírito Santo de Deus estava presente na gestação de Jesus, na apresentação de Jesus, no batismo de Jesus, e agora a Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo de número 1, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E quando ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, ele foi tentado ali. E a Bíblia faz questão de dizer que Jesus venceu a tentação com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus então desce do monte da tentação, entra na cidade, vai à igreja como era o seu costume, e aí chega nesta passagem que eu li aqui. Ele abre o livro para começar o seu ministério, iniciar o seu ministério. Ele deixa claro: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito Santo de Deus estava presente na gravidez de Jesus, na apresentação de Jesus,
no batismo de Jesus, na tentação de Jesus. E agora Jesus deixa claro para o mundo todo da época que o Espírito Santo de Deus estava presente no seu ministério. Antes do seu ministério, durante o seu ministério e após o seu ministério. O Espírito Santo de Deus veio sobre a vida de Jesus para ele promover cura, libertação, salvação, ressurreição, aleluia. E até mesmo a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 11, que pelo Espírito Santo de Deus, Jesus venceu a morte. Oh, glória a Deus, aleluias, graças a Deus. Esse Espírito Santo de Deus que estava sobre Bezaleel foi o mesmo Espírito Santo de Deus que estava sobre a vida de Jesus, e que eu quero declarar nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus está sobre você. Receba nesta noite, receba nesta hora, na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro uma graça, um poder, uma virtude diferenciada sobre a sua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando este culto nesta noite, você que vai estar ouvindo, assistindo este vídeo através do YouTube ou das redes sociais, através de quaisquer canais, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus encha a sua vida, que o Espírito Santo de Deus te capacite, que o Espírito Santo de Deus faça com você o que fez com Bezaleel, enchendo de conhecimento, de inteligência, de virtude, de habilidade, e que em nome de Jesus você fará para o reino de Deus uma grande obra. Creia nesta palavra, receba o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para você fazer milagres extraordinários. Para encerrar, Jesus diz em João, capítulo de número 14, e o versículo de número 12, Jesus disse assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Aleluias. Quem sabe você pode pensar, mas também Jesus, quem? Jesus não pode me comparar a Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Por que Deus tinha uma missão especial em relação à vida dele? Deus, o Pai, tinha um trato especial em relação ao seu Filho, por ser o seu Filho. Meu irmão, minha irmã, o próprio Jesus disse na sua palavra, em João 14, 12, que aquele que crê nele pode fazer as obras que ele fez, e as fará maiores ainda. Receba o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que você possa fazer milagres extraordinários na autoridade do nome de Jesus. Receba o poder de Deus sobre a sua vida, receba a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que você possa desempenhar um grande trabalho para a obra, para o reino, ó Deus, e para a honra e glória do nome desse Deus.